de tuas obras, leva-me a anunciar tua palavra, me permita contemplar a tua glória. Mais que falar, que eu possa viver e testemunhar tua força e poder. Boa tarde, gente. Meu nome é Wendel, Cristiano já me apresentou. Há 3 anos, quando o Cristiano assumiu a coordenação do Estado, a presidência do Estado de Minas Gerais da Renovação Carismática Católica, ele me escolheu como secretário-geral da Renovação Carismática do Estado de Minas Gerais. E é com muita alegria que eu estou aqui para falar com vocês nessa tarde. É com o coração cheio, esperançoso, que eu venho essa tarde falar com vocês. Antes disso, eu não poderia deixar de falar, eu sou lá do Vale do Jequitinhonha, conhecido por muitos como Vale da Miséria. Eu gostaria de começar proclamando que o Vale do Jequitinhonha não é mais o Vale da Miséria, é o Vale da Misericórdia de Deus. É o Vale da Misericórdia de Deus, que lá está sendo derramada sobre cada um de nós. Eu sou casado há 15 anos, 19 anos de Renovação Carismática Católica. Minha esposa se chama Mauriceia. Nós temos 5 filhos. A mais velha, a minha filha mais velha tem 12 anos, se chama Maria. A segunda filha tem 11 anos, chama Maria Rita. A terceira filha tem 5 anos, chama Maria Isabel. A quarta filha tem 3 anos, chama Maria Clara. E o quinto filho chama João Lucas. É essa família maravilhosa que Deus me deu, presente de Deus para a minha vida. E eu gostaria assim de salientar uma coisa nessa pregação. Com a missão tão sublime quanto a minha de estar aqui anunciando a palavra, minha esposa está em casa cuidando da nossa família. Eu só posso estar aqui com vocês porque eu tenho uma esposa de Deus que em casa cumpre o nosso ministério junto. É com muita alegria que eu estou aqui para nós vivenciarmos dessa palavra, daquilo que será o tema dessa tarde. Nós iremos vivenciar nessa tarde, meus irmãos, o tema Renovação Carismática Católica em constante estado de missão. Renovação Carismática Católica em constante estado de missão. Eu esqueci de dizer que eu participo do grupo de oração São Miguel Arcanjo, agora há 2 meses morando na cidade de Águas Formosas. Sou da diocese de Almenara, mas estou morando há 2 meses na cidade de Águas Formosas e participando ali do grupo de oração São Miguel Arcanjo. E é lá que eu estou testemunhando essa renovação carismática católica em estado de missão. Eu vou usar aqui, na minha pregação, de 2 documentos da igreja. Vou usar muito. A encíclica Redemptoris Mission, que trata sobre a validade permanente do mandato missionário. E vou usar a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. São esses 2 documentos da igreja que fundamentarão aquilo que eu irei trazer a vocês nessa tarde. E São João Paulo II, ele inicia a encíclica Redemptoris Mission, dizendo assim: a missão do Cristo Redentor, confiada à igreja, está bem longe do seu pleno cumprimento. Preste atenção, meus irmãos. A missão do Cristo Redentor, confiada à igreja, que sou eu e você, está bem longe do seu pleno cumprimento. Nós estamos muito aquém do que nós devemos fazer.
E a promessa de Deus para nós nessa tarde é que o Senhor vai levantar missionários, profetas aqui nessa tarde, que irão anunciar com ardor, com intrepidez, com coragem, com força, com autoridade a palavra de Deus, porque foi isso que Ele prometeu a mim, e é isso que Ele disse que eu proclamasse a você. Você que veio a esse congresso, você não deixará de experimentar dessa graça, você não deixará de experimentar do que de melhor Deus tem reservado a você. Há uma moção sobre esse momento, há uma unção sobre esse momento direcionado a você que veio aqui, e o Senhor veio nos chamar a atenção, que a nossa missão, a missão do Cristo Redentor confiada a nós, está longe do seu pleno cumprimento. Nos chama a atenção aqui o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, é um chamado para nós importante que ele nos faz, e desconcerta-nos enquanto servos da renovação carismática católica. Quem acha que já cumpriu todo o seu dever, quem acha que já fez tudo, quem acha que já acabou o seu tempo, a Santa Igreja Católica nos diz, a missão do Cristo Redentor confiada a nós está longe do seu pleno cumprimento. Nós precisamos de fazer muito, meus irmãos. Nós precisamos de fazer muito ainda. E ele nos diz assim, o mesmo São João Paulo II, uma visão de conjunto da humanidade, mostra que tal missão ainda está no começo, e que devemos empenhar-nos com todas as forças no seu serviço. Você precisa empenhar com todas as forças, meus irmãos, para que nós cumpramos com o objetivo do Senhor confiado a nós, renovação carismática. Há um mandato confiado a nós, há uma missão confiada a nós, servos da renovação carismática católica, ministros da renovação carismática católica. Há um mandato confiado a nós, e há muitos achando que já chegou a hora de descansar, que a missão se completou, que a missão chegou ao fim. Aí vem a igreja e diz assim, a nossa missão ainda está no começo, e que devemos empenhar-nos com todas as forças no seu serviço. Quanto tempo você tem de renovação carismática católica, meu irmão? Quanto tempo você tem de renovação carismática? Fala alto aí, quanto tempo você tem de renovação carismática católica? 5 anos, se você está começando hoje, se você tem 10 anos, se você tem 20 anos de renovação carismática católica, a igreja te diz que a sua missão ainda está no começo, e que devemos empenhar-nos com todas as forças no seu serviço. Empenhar-nos com todas as forças no seu serviço. Nós vamos ver agora o conceito de missão, o que a igreja nos diz que é missão. A palavra missão, o termo missão, é uma palavra de origem latina, que significa missio onis, designa a ação resultante de um envio. Assim como os apóstolos são enviados de Cristo para pregar o evangelho, todo batizado, meus irmãos, todo batizado é essencialmente missionário. Afinal, assumir a vocação cristã significa ao mesmo tempo deixar-se enviar para a missão. Você é batizado, meu irmão? Você é batizada, minha irmã? Se você é batizado, você tem na sua essência o espírito missionário que foi dado a você, quando ali na igreja o padre proclamou o derramamento do Espírito sobre a sua vida. Ali você foi pleno desse Espírito, ali você foi repleto dessa graça, ali você foi tomado dessa unção e se tornou essencialmente missionário ali. A igreja, no decreto ad gentes, que o Santo Padre, o Papa João Paulo II também nos escreveu, ele fala assim da missão: é a incumbência que uma pessoa recebe para executar algo a pedido ou por ordem de outrem. Em sentido eclesial, missão designa a atividade própria desenvolvida por aqueles que percorrem o mundo pregando o Evangelho.
e implantando a igreja entre os povos, os grupos humanos que ainda não vivem segundo a fé em Cristo. É a missão de apresentar o Cristo e o Cristo ressuscitado. Esse é o conceito de missão, segundo o decreto ad gentes que o Santo Padre, o Papa João Paulo II, nos escreveu. Nós vamos ver também o conceito de missão segundo os evangelistas. O evangelista Marcos, ele diz assim: a missão resume-se nisso. A missão é proclamação ou querigma. Levar as pessoas a proclamar que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo. É aí que São Marcos nos dá a ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É a ordem que São Marcos nos dá. Missão é proclamação ou querigma, levar as pessoas a proclamar que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas. Segundo o evangelista Mateus, a missão se concretiza na fundação da igreja e no seu ensinamento, uma específica catequese de ordem eclesial e sacramental. Mateus 28, 19 e 20. Ide, pois, e ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Até o fim do mundo. Uma missão específica de catequese, de ordem eclesial e sacramental. Ide por todo mundo, ensinai-os a observar tudo o que vos prescrevi. É o que São Mateus nos ensina. Segundo São Lucas, a missão é apresentada como testemunho. E ele nos diz assim: vós sois as testemunhas de tudo isso. Vós sois as testemunhas. Eu e você somos as testemunhas de tudo isso. Lá nos Atos dos Apóstolos, o mesmo Lucas diz assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins do mundo, até na diocese de Almenara, até na diocese de Araçuaí, até na diocese de Teoflotone, de Caratinga, da sua diocese. É nossa missão anunciar esse Cristo vivo, ressuscitado, que mudou a minha vida, que mudou a sua vida e pode mudar a vida de outros tantos que estão nos nossos grupos de oração. Depois São João vem fechar. A missão equivale a mandato. Significa participação na comunhão que existe entre o Pai e o Filho. Como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Presta atenção. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aí a Redemptoris Mission completa. O nosso tempo, com uma humanidade em movimento e insatisfeita, exige um renovado impulso na atividade missionária da igreja. Os horizontes e as possibilidades da missão alargam-se, e é-nos pedida, a nós cristãos, a coragem apostólica, apoiada sobre a confiança no Espírito, e assim termina: o Espírito é o protagonista da nossa missão. Dá uma salva de palmas para essa frase de João Paulo II, meus irmãos. O Espírito é o protagonista da nossa missão. Escutem o que o Santo Padre nos diz: a nossa humanidade em movimento está insatisfeita. Nós temos visto, meus irmãos, os nossos se perderem. Nós temos perdido as nossas crianças para esse sistema que está sendo implantado no mundo hoje. Eu tenho visto crianças serem tomadas das nossas garras e serem tomadas à prostituição.
Vejo crianças já com 11, 12 anos nas drogas. Eu trabalho na escola e estou lidando com isso ali diariamente. Criança de 11 anos se prostituindo. Adolescentes de 12, 13 anos já no tráfico de drogas. É o que o Santo Padre está nos dizendo. A humanidade em movimento está insatisfeita. Eu estou insatisfeito, você está insatisfeita. A prostituição está entrando nas nossas casas. Nossas famílias estão sendo destruídas. Os casamentos estão sendo destruídos. As pessoas que estão próximos de nós, nos nossos grupos de oração, nós temos visto, meus irmãos, nós temos visto a nossos próprios olhos pessoas se perderem. E a igreja está gritando a nós nessa tarde. A igreja está gritando a nós. Ela diz assim a nós, no documento de Aparecida: nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça. E aí diz assim, na Redemptoris Mission, parágrafo 30, as possibilidades da missão alargam-se. E é-nos pedido a nós cristãos a coragem apostólica apoiada sobre a confiança no Espírito. Ele é o protagonista da missão. O Espírito precisa ser o protagonista da nossa missão. O Espírito precisa ser o protagonista da nossa missão. Eu gostaria que vocês acompanhassem, através da Evangelii Gaudium, quando o Santo Padre, agora já o Papa Francisco, ele nos chama de evangelizadores com Espírito, que nós precisamos ser evangelizadores com Espírito. Lá na Redemptoris Mission, João Paulo II diz que o Espírito é o protagonista da missão. Na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco nos chama de evangelizadores com Espírito, e nos diz assim: evangelizadores com Espírito quer dizer evangelizadores que se abrem sem medo à ação do Espírito Santo. Você precisa ter coragem, você precisa ter força. Parágrafo 259 da Evangelii Gaudium. Evangelizadores com Espírito quer dizer evangelizadores que se abrem sem medo à ação do Espírito Santo. Você não pode ter medo, meu irmão, de entregar sua vida nas mãos do Espírito Santo. Você é servo de grupo de oração, serva de grupo de oração, chamada a um ministério. Você não pode ter medo de entregar a sua vida ao Espírito. A igreja diz que Ele é o protagonista da nossa missão. Nós não podemos ter medo de dar-nos ao Espírito Santo, de nos abrirmos ao Espírito Santo, de colocar a nossa vida a serviço do Espírito. É o Espírito quem vai impelir, quem vai direcionar, quem vai conduzir a nossa missão. Diz assim, continuando o parágrafo 259, o Espírito Santo infunde a força para anunciar a novidade do Evangelho, com ousadia, parresia, em voz alta e em todo tempo e lugar, mesmo contra a corrente, está difícil, levantou-se perseguidores contra o seu grupo de oração, contra o seu ministério, contra a sua missão. Olha o que o Santo Padre está nos dizendo: o Espírito Santo infunde a força sobre você que está aqui nesse congresso. O Espírito Santo infunde a força para anunciar a novidade do Espírito, a novidade do Evangelho, com ousadia, parresia, em voz alta e em todo tempo e lugar, mesmo contra a corrente. E ele continua nos dizendo assim, pedindo a nós a evangelização. Uma evangelização com Espírito é muito diferente de um conjunto de tarefas vividas como uma obrigação pesada, que quase não se tolera ou se suporta, como algo que contradiz as nossas próprias inclinações e desejos. Parágrafo 261. Uma evangelização com Espírito é muito diferente de um conjunto de tarefas vividas como uma obrigação pesada, que quase não se tolera ou se suporta, como algo que contradiz as nossas próprias inclinações e desejo.
nós não podemos viver a nossa missão, meus irmãos, de cabeça baixa. Nós precisamos erguer-nos, porque quem nos sustenta, quem nos capacita, quem nos leva para frente, quem nos direciona, quem é o protagonista da nossa missão, quem conduz-nos nessa missão, quem leva-nos para frente, é o Espírito Santo de Deus. Nós não estamos sozinhos na missão, nós não estamos sozinhos, o Espírito está conosco. O Espírito Santo está conosco, nós não estamos sozinhos na missão, nós precisamos tomar posse dessa verdade. Nós não caminhamos sozinhos, nós não pregamos sozinhos, nós não intercedemos sozinhos, nós não ministramos a música sozinhos, nós não oramos por cura e libertação sozinhos, é o Espírito que caminha conosco, nos garante a santa igreja. Continua a nos dizer assim, no mesmo parágrafo 261, como gostaria de encontrar palavras para encorajar uma ação evangelizadora mais ardorosa, alegre, generosa, ousada, cheia de amor até o fim e feita de vida contagiante. Mas sei que nenhuma motivação será suficiente se não arde nos corações o fogo do Espírito, se não arde nos corações o fogo do Espírito, nenhuma motivação será suficiente, meus irmãos, se nós não clamarmos o Espírito para que Ele haja em nossas vidas, e nós termos as nossas vidas tomadas por essa graça. Nós não viveremos então a nossa missão, se nós não estivermos repletos, cheios do Espírito Santo. Aí eu te digo, a receita para isso é todos os dias, meus irmãos, nós clamarmos o que de melhor a renovação carismática tem para oferecer, que muitas vezes nem nós servos estamos vivendo. A graça de todos os dias sermos batizados do Espírito Santo. Isso é o que de maior nós temos a oferecer, e nem nós mesmos, servos, missionários, temos experimentado essa graça todos os dias em nossas vidas. Olha o que o Santo Padre diz: eu gostaria de encontrar palavras para encorajar uma ação evangelizadora, mas sei que nenhuma motivação será suficiente, se não arder nos corações o fogo do meu Espírito. Aí ele fala assim, em suma, uma evangelização com o Espírito é uma evangelização com o Espírito Santo, já que Ele é a alma da igreja evangelizadora. O Espírito é a alma da igreja evangelizadora. É todos os dias nós clamarmos, vem Espírito Santo. É nós não fazermos nada sozinhos. É todo dia nós clamarmos ao Espírito para que Ele venha fazer conosco, agir conosco, estar conosco. Quer no nosso trabalho, meus irmãos, quer na nossa missão enquanto igreja, quer na nossa condição de esposo, de esposa, de filho, de jovem, mais idoso, na condição que nós estivermos aqui hoje. A realidade é que nós precisamos clamar essa graça do Espírito, porque sem ela não há evangelização eficaz. O Espírito precisa caminhar ao nosso lado, porque sem Ele não há evangelização eficaz. Nós precisamos tomar posse dessa verdade. Aí ele diz assim, terminando o parágrafo 261, invoco mais uma vez o Espírito Santo, peço-lhe que venha renovar, sacudir, impelir a igreja numa decidida saída para fora de si mesma, a fim de evangelizar todos os povos. Deus te trouxe aqui, meu irmão, para renovar a sua missão. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua missão, para sacudir o seu ministério, para sacudir o seu chamado. Deus te trouxe aqui para impelir em você a graça do seu Espírito, para você se tornar cheio dessa graça, a fim, ele fala assim, a fim de que a igreja saia para fora de si mesma e evangelize todos os povos. Aí ele diz assim, evangelizador com espírito, ele continua, parágrafo 262. Evangelizador com espírito quer dizer evangelizadores que rezam
e trabalham. Aí ele diz assim: do ponto de vista da evangelização, não servem as propostas místicas, desprovidas de um vigoroso compromisso social e missionário, nem os discursos e ações sociais e pastorais, sem uma espiritualidade que transforme o coração. Estas propostas parciais e desagregadoras alcançam só pequenos grupos e não têm força de ampla penetração, porque mutilam o evangelho. É preciso cultivar sempre um espaço interior que dê sentido cristão ao compromisso e à atividade. Sem momentos prolongados de adoração, de encontro orante com a palavra, de diálogo sincero com o Senhor, as tarefas facilmente se esvaziam de significado, quebrantando-nos com o cansaço e as dificuldades, e o ardor apaga-se, Deus está nos chamando, meus irmãos, a reavivar, enquanto servos da Renovação Carismática Católica. Nós vimos no último congresso da Renovação Carismática Católica, Monsenhor Jonas Abib conclamando-nos: retomemos a adoração, desperta, povo meu, para o louvor e adoração. A renovação carismática que eu experimentei, que eu tive a minha primeira experiência, o meu primeiro amor, era a renovação carismática que rezava. Foi a renovação carismática que me ensinou que eu tinha que rezar o rosário todos os dias. No seu grupo de oração se propaga a reza do rosário, meu irmão. No seu grupo de oração se propaga a reza do terço. Seu grupo de oração conclama os servos dele a rezarem o rosário. Seu grupo de oração tem atendido o apelo do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica a dedicar 1 hora semanal à adoração. Seu grupo de oração tem adorado o Senhor. Seu grupo de oração, meu irmão, ensina os servos dele a frequência que nós devemos ter a Eucaristia. O seu grupo de oração, meu irmão, tem trazido a palavra de Deus como centro, como fundamento dele. O seu grupo de oração tem vivido a palavra de Deus. Você, enquanto servo, tem rezado com a palavra, tem tido sua oração pessoal com a palavra. Você tem acordado de madrugada e rezado ao Senhor, e escutado ao Senhor. Você tem buscado confissão, meu irmão. Eu fui treinado, adestrado no meu grupo de oração, que nós, enquanto servos da Renovação Carismática Católica, precisávamos viver as 5 pedrinhas. Você ensina as 5 pedrinhas no seu grupo de oração? Os servos do seu grupo de oração vivem as 5 pedrinhas? Aí nós temos reclamado: que situação o meu grupo de oração chegou? Onde nós vamos parar? Em que situação nós chegamos? Repensar a nossa prática espiritual. A Renovação Carismática Católica está nos chamando a ser amigos de Deus. Ser amigos de Deus é ter o Senhor como centro da nossa vida. A nossa vida precisa exalar a presença de Deus, quer no rosário, quer na Eucaristia, quer na confissão, na palavra de Deus, quer no jejum. Nós precisamos voltar. Cristiano conclamou isso de manhã, servo da Renovação Carismática Católica do estado de Minas Gerais: retome a oração e o jejum. A nossa luta não é contra homens de carne, a nossa luta é contra os espíritos do mal espalhados pelos ares, e há espíritos que só através do jejum e a oração é que nós iremos combatê-los. Você, missionário, servo de grupo de oração que está aqui nessa tarde, você precisa ser avivado, essa graça precisa ser avivada no seu coração. Esse desejo, esse ardor precisa ser retomado em seu coração. Desperta, povo meu. O Senhor está gritando a nós: desperta, povo meu. Arquidiocese de Belo Horizonte, Diocese de Oliveira, de Almenara, Araçuaí, Teoflotone, Caratinga. Desperta, povo meu. O Senhor está gritando a nós nessa tarde. Nós não podemos fechar os nossos ouvidos àquilo que o Senhor
está nos dizendo. Meus irmãos, nós temos que tomar posse de uma coisa: a nossa missão não é diferente de toda a missão da igreja, não é diferente. Nós não somos Renovação Carismática, a nossa missão é uma, da igreja é outra, não. Nós temos a mesma missão da igreja, a nossa natureza é única. Nós carismáticos, assim como toda a igreja, nossa natureza é única, ela é missionária. É por isso que nós precisamos ser evangelizadores com espírito, como o Santo Padre está nos chamando. O conteúdo que nós, Renovação Carismática Católica, anunciamos, é o mesmo que toda a igreja anuncia, é Jesus Cristo. E só se dá a Jesus Cristo quem o tem, quem está cheio dele, quem está pleno dele. É por isso que eu estou chamando a atenção. Nós precisamos retomar a nossa vida de oração. Nós precisamos despertar nos nossos grupos os servos orantes, servos da palavra que rezam dia e noite em sintonia com o Senhor. O modo como a RCC responde ao chamado missionário da igreja baseia-se numa clara metodologia do poder do Espírito. E o Santo Padre nos diz: evangelizadores com Espírito. O Espírito é o protagonista da nossa missão. Nós precisamos estar cheios dele, nós precisamos estar repletos dessa graça, nós precisamos estar cheios dessa graça. Afinal de contas, nós estamos às portas dos nossos 50 anos. Quem já leu os direcionamentos que a Renovação Carismática Católica escreveu para nos preparar para esse tempo, vê lá qual é a nossa missão. Lá diz assim: evangelizar com ardor missionário, a partir da experiência do batismo no Espírito, para fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, tornar o Espírito Santo mais conhecido, amado e adorado, difundindo a espiritualidade e cultura de Pentecostes, a partir do grupo de... Meus irmãos, qual o maior campo de missão que nós temos? Eu gostaria que você dissesse isso mais forte. Qual o maior campo de missão que nós temos? O nosso grupo de oração é o maior campo de missão que nós temos. E a missão que a Renovação Carismática nos dá é evangelizar com renovado ardor missionário, a partir da experiência do batismo no Espírito, ali no grupo de oração. Os nossos irmãos que em 2013 foram ouvir o Senhor, escutou do Senhor que os nossos grupos não têm dado aquilo que foi proposto a nós. As pessoas têm feito experiências superficiais com o Espírito. Vão aos nossos grupos, erguem as mãos, cantam, louvam, dançam, rezam, mas de fato não tem feito a verdadeira experiência do batismo no Espírito, não tem sentido ali o amor de Deus em suas vidas, não tem feito ali a experiência com Jesus Cristo, Senhor da sua vida. Jesus Cristo não tem se tornado Senhor da vida daqueles que vão aos nossos grupos, porque nós não temos cumprido ali a nossa missão. O seu grupo de oração, meu irmão, tem como missão levar com renovado ardor missionário a experiência do batismo no Espírito, às crianças, aos idosos, aos jovens, aos adultos, a todos aqueles que vão ao seu grupo de oração. Todos eles precisam ter a oportunidade de experimentar em sua vida essa graça, que é o batismo no Espírito. Graça essa que foi confiada a nós, Renovação Carismática Católica, levar a todos aqueles que estão semanalmente nos nossos grupos de oração. Bata no seu peito e diz assim: a minha missão é levar o batismo no Espírito a todas as pessoas que semanalmente estão no meu grupo de oração, difundindo ali a espiritualidade e a cultura de Pentecostes. Quem estava no ENF desse ano, viu a nossa coordenadora trazer a nós uma profecia que o Senhor deu a alguns membros do conselho,
que ela reuniu em setembro do ano passado, lá no estado do Paraná, para rezar pela RCC Brasil. Eu vou trazer aqui a vocês parte dessa profecia. Algumas frases dela. Diz assim, o Senhor nos disse assim: não tirem os olhos dos grupos de oração. Outra frase impactante: lá está a terra da semeadura do meu amor. O grupo de oração é o meu amor em ação. O grupo de oração é o tesouro da RCC. Gente, isso foi o Senhor quem nos disse. Isso foi o Senhor quem nos disse. É nosso dever, é nossa obrigação cumprir com a profecia que o Senhor nos deu. Nós temos brincado de ser Renovação Carismática Católica, meus irmãos. Nós não temos mais ouvido o Senhor. Ele tem nos falado em profecia. O Senhor tem nos direcionado. E nós não temos os ouvidos abertos para ouvi-lo e colocar em prática aquilo que o Senhor está nos dizendo. O mais belo que nós temos para cuidar na Renovação Carismática Católica são os nossos grupos de oração. O Senhor diz: não tirem os olhos do seu grupo de oração. Lá está a terra da semeadura do meu amor. O grupo de oração é o meu amor em ação, é o tesouro da RCC, é o maior campo de missão que nós temos. Meu irmão e minha irmã, assuma o seu grupo de oração com amor. Assuma o seu grupo de oração com amor. Tenha o seu grupo de oração como a missão que o Senhor confiou a você. Cuide do seu grupo de oração. Zele pelo seu grupo de oração. Transforme a realidade do seu grupo de oração. Como está a realidade do seu grupo de oração? Quantos chegaram aqui, meus irmãos, e reclamando, sobrecarregados, com peso sobre os ombros, pela realidade que estão vivendo no grupo de oração? Assuma, porque você é a mudança que o seu grupo de oração precisa. Você está recebendo aqui a força para transformar o grupo de oração que o Senhor chama de o maior tesouro que Ele tem na Renovação Carismática Católica. Você está recebendo aqui uma porção dobrada do Espírito para transformar a realidade do seu grupo de oração. Do seu grupo de oração. Assuma essa missão. Assuma essa missão. Nós podemos pegar como base, meus irmãos, Moisés. Vamos pegar Moisés. Moisés tinha a missão de retirar o povo do Egito e conduzi-los para onde? A terra prometida. Você, Rosilene, tem a obrigação de retirar essa arquidiocese de Belo Horizonte do Egito, da escravidão, e levar a terra prometida. Raimer, você tem a obrigação de tirar governador Valadares da escravidão vivida para levar a terra prometida. Cláudio, você tem a obrigação de tirar a diocese de Guaxupé da escravidão do Egito e levá-la à terra prometida. Quem é coordenador de grupo de oração, levanta a mão aí. Você tem a obrigação, meu irmão, minha irmã, de tirar o seu grupo de oração da escravidão que estão vivendo e levá-lo à terra prometida. O céu é o lugar para onde todos os que estão no seu grupo de oração precisam ir. É sua obrigação, é sua obrigação, é sua obrigação levá-los, conduzi-los ao céu. Moisés não viu o povo tomar posse da terra desejada, mas cumpriu com sua etapa no processo de libertação dos israelitas. Tia Gi, você pode não ver o povo chegar na terra prometida, mas você deve cumprir com sua missão nesse tempo que o Senhor confiou a você. Você que está aqui, coordenador de grupo de oração, servo de grupo de oração, você pode não contemplar, meus irmãos, você pode não contemplar os seus que irão chegar ao céu, mas nesse tempo, cumpra o mandato que o Senhor confiou a você, cumpra com o mandato que o Senhor confiou a você.
Se Moisés não tivesse tomado uma decisão no momento em que Deus o chamou, e se ele não tivesse organizado o povo para o êxodo, os israelitas nunca teriam chegado à libertação. Se você não estiver cumprindo com o chamado que o Senhor deu a você, os seus podem nunca contemplar a glória de Deus. Olha a sua responsabilidade, meu irmão. Se você não cumprir com perfeição o chamado que o Senhor te deu, a Arquidiocese de Belo Horizonte, Rosilene, pode nunca contemplar a graça do céu. Nós não podemos, meus irmãos, ser empecilho para que os nossos cheguem ao céu. Nós não podemos ser empecilho para que os nossos cheguem ao céu. Portanto, cumpramos a nossa missão com qualidade, com fidelidade, clamando todos os dias e sendo conduzidos pelo Espírito do Senhor. Por último, hoje, como nos tempos de Moisés, cabe a nós cumprir a nossa missão, a fim de corresponder com o nosso chamado na grande missão evangelizadora da igreja. Meus irmãos, não tenha medo de se machucar, não tenham medo de se ferir, não tenham medo de dar a tapa à cara pela renovação carismática católica. Não tenham medo de dar o lombo, a palmatória pela renovação carismática católica. Deus está precisando nesse tempo de servos fiéis, que querem dar a vida pela renovação carismática católica. Eu aprendi um dia com o meu coordenador estadual, eu aprendi com ele, que existe o servo simpatizante e o servo comprometido. O simpatizante, você lembra? Fala aí, meu coordenador. Faz quando quer. E o comprometido? Dá a vida. Você quer dar a vida, meu irmão? Você quer dar a vida? Você quer dar a vida? É tempo de nós darmos a vida pela renovação carismática católica. Não tenha medo de se machucar. Olha o que a igreja está nos dizendo. Evangelho Gáudio, parágrafo 49. Saiamos, a igreja grita. Saiamos, repete a palavra, saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Olha o que o Santo Padre nos diz. Prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às suas próprias seguranças. Abre as portas do seu grupo de oração para a missão, meu irmão. Não fique trancado na igreja, não. Vá visitar as favelas da sua cidade. Vá visitar os prostíbulos da sua cidade. Vá visitar os enfermos da sua cidade. Há pessoas doentes precisando de nós. Saiamos, abramos as portas. É preferível que machuquemos do que uma igreja resguardada em si. É a igreja que nos ensina, é a igreja que nos ensina. Nós estamos terminando, e eu retomo o parágrafo 92, da Redentores Mission, fala assim: vejo alvorecer uma nova época missionária, que se tornará dia radioso e rico de frutos, se todos os cristãos, e em particular os missionários e as jovens igrejas, corresponderem generosa e santamente aos apelos e desafios do nosso tempo. Presta atenção. Vejo alvorecer uma nova época missionária, está florindo, que se tornará dia radioso e rico de frutos, se todos os cristãos, e em particular os missionários e as jovens igrejas, corresponderem generosamente e santamente aos apelos e desafios do nosso tempo. Você topa? Você aceita o chamado? Você aceita o convite? Pega a sua Bíblia aí em Isaías, no capítulo 35.
Essa palavra, meus irmãos, em uma dessas madrugadas rezando por esse congresso, o Senhor disse que curaria os nossos corações através dessa palavra. Você vai ficar de pé. Você vai ficar de pé. Fica de pé. Quem trouxe a Bíblia? Levanta a Bíblia para eu ver. Uma salva de palmas. Eu vou ler os 2 primeiros versículos. E você vai ficar com os olhos fechados, com sua Bíblia aberta, com seus olhos fechados. Você vai tomar posse dessa palavra. O deserto e a terra árida se regozijarão. A estepe vai alegrar-se e florir como lírio. Ela florirá. Exultará de júbilo e gritará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada. O esplendor do Carmelo e de Saron. Será vista a glória do Senhor e a magnificência do nosso Deus. O Senhor prometeu isso ao seu grupo de oração. Ao seu grupo de oração. O Senhor prometeu isso à sua vida enquanto missionário. Traga a Bíblia agora e põe no seu coração. No seu coração. E eu vou proclamar mais uma vez, porque essa palavra será cura para a sua vida. O deserto e a terra árida se regozijarão. A estepe vai alegrar-se e florir como lírio. Ela florirá. Exultará de júbilo e gritará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada. O esplendor do Carmelo e de Saron será vista a glória do Senhor e a magnificência do nosso Deus. Nosso Deus é tremendo. Nosso Deus é tremendo. Com a Bíblia no seu coração, o Cristo Palavra, meu irmão, estará derramando sobre você nessa tarde uma unção sobrenatural. O Cristo Palavra estará infundido em seu coração, estará implantando em seu coração uma graça nova, um ardor novo, um fogo novo do seu Espírito. Acolha nessa tarde o Cristo Palavra, o Cristo Palavra em sua vida. Deixa que a palavra de Deus te cure nessa tarde. Deixe que a palavra de Deus te cure. Traga a palavra ao seu coração, ela vai curar seu coração. Ela vai curar seu coração. Traga a palavra ao seu coração. Deixa o Senhor curar seu coração. É o verbo que estará curando o teu coração. O Cristo Palavra estará curando o seu coração nessa tarde. E muito mais. O Senhor prometeu que quando nós tocássemos a palavra ao nosso coração, Ele iria renovar sobre as nossas vidas os dons do teu Espírito. Os dons do teu Espírito. O Senhor está devolvendo a você a profecia, a ciência, o discernimento, a cura, o dom dos milagres. O Senhor está derramando sobre você dons sobrenaturais através do poder da sua palavra. Acolha e vai soltando sua voz no Espírito, deixando o Senhor curar seu coração nessa tarde. É um clamor ao Espírito, é um clamor ao Espírito. Vai curando, Senhor, vai libertando os cativos, os que estão doentes, Senhor, os que estão aprisionados, os que chegaram abatidos, os que chegaram, Senhor,
enfraquecidos. Derrama, Senhor, a tua graça. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor, a tua graça. Derrama, Senhor. E cura. Cura, Senhor Jesus. Com a mão segura a palavra no peito, a outra mão você levanta e vai acolhendo essa unção que recai sobre a sua vida. Vem, Espírito Santo de Deus, dos quatro cantos do céu nós clamamos nessa tarde. Vem, Espírito Santo de Deus. Só ergue, Senhor, profetas em nosso meio. Levanta coordenadores de grupos, servos abatidos. Levanta, Senhor, missionários comprometidos. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor Jesus. O Senhor derramou sobre você o seu espírito. Comprometa-se, eu quero, Senhor. Eu desejo. Leva-me, Senhor Jesus. Leva-me, Senhor Jesus, aonde tu quiseres que eu vá, Senhor. Leva-me, Espírito Santo de Deus. Leva-me, Espírito Santo de Deus. Leva-me. 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 Sustenta a tua palavra lá em cima, meu irmão, e começa a falar para ele. Leva-me, Senhor, a anunciar a tua palavra. Leva-me, Senhor, a falar de tuas obras. Leva-me aonde tu queres, aonde tu ordenares. Solta a sua voz e pede isso. Leva-me a anunciar tua palavra. Capacita-me a falar de tuas obras. Leva-me, leva-me a anunciar tua palavra, tua palavra. Canta forte, igreja. Me permita contemplar a tua glória. Mais que falar, Mais que falar, que eu possa viver